Bem-vindos ao podcast Ver Aliança, mais um momento de casais para casais. E hoje a gente está recebendo aqui a André e o Alberto. Muito obrigada, viu? É uma satisfação receber vocês. Obrigada, uma alegria estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? Como é que a gente viveu, enfim, da nossa vida também, que possa ajudar outros casais. Com certeza, a gente agradece a oportunidade aqui de estar batendo esse papo com vocês. Maravilha, E conta maravilha. pra nós um pouquinho da história. Quantos anos de casados, filhos? A gente vai fazer 22 anos de casado, agora em maio. Sim, 15 de maio. Temos Parabéns. Obrigada. Temos 4 filhos na terra e 2 no céu. Temos 2 meninos e 2 meninas, né? As idades são um pouquinho assim afastadas. O mais velho tem 17, a menina, a segunda vai fazer 12 agora em abril. Aí temos um menino de 10 e a mais nova tem 8 anos, fez agora aniversário. Coisa boa. Casa cheia sempre, né? Com Sempre, certeza. muita alegria e confusão. Não, mas é bom, né, Só gente? emoção. Emoção o tempo todo. Só emoção. Essa semana passada, né, que eu fui parar no hospital com uma das nossas, né? E aí eu falei, faz parte, né, da vida de pai, de vez em quando a gente vai mesmo. Eu falei, que bom que é um negócio tranquilo, uma virosezinha ali que a gente consegue resolver. Eu falei que o bom de ter muitos filhos é que eles revezam, né? Sim. Então, assim, cada hora é um, aí você nem já fica ali com sangue quente, né? Mas é bom demais, não tem nada E no quando mundo são que... pequenos, tem aquela fase assim, começa essa época de virose, né? Nossa, é um cada depois. Vai vez. passando de um por um, Passando. aí passa pro pai, passa pra mãe, e aí todo mundo assim tem uma rodada completa, né? A gente passa uns meses aí Cresce, dá uma enfrentando melhorada. isso. É isso Mas faz mesmo. parte. E conta pra gente do desafio aí de ser pais mesmo, né? Assim, na vida de vocês, porque a gente fala, é muito legal ver, a Andréia tá sempre sorrindo, né? Conhecer a Andréia, a paz que ela transmite, o sorriso sempre tão alegre, né? Mas a gente sabe que a vida... Quem vê o sorriso É, não sabe quem vê os o sorriso não desafios. sabe os né? desafios que passa, né? Então você olha pra Andréia e você fala, nossa, que vida tão tranquila, sempre sorrindo, sempre elegante, né? Mas fala um pouquinho pra gente assim, que na vida de casado a gente sabe que é muito boa, é ótimo, mas que todo mundo tem dificuldade. A gente escolhe permanecer juntos todos os dias, É isso mesmo. né? E na vida de vocês, já tiveram algum desafio assim que marcou? Comentar? Não, eu acho que assim, são vários desafios, né, que a gente vem quando a gente casa, é muito assim, sonho, muita assim, esperança de muita coisa, e as coisas com o tempo vão mudando, né, o casamento é isso, todo dia a gente tá nessa luta da família, do casamento, e eu acho que a grande mudança que a gente teve foi a partir do segundo filho. Eu acho que mudou muito o nosso relacionamento, nosso convívio diário, a nossa relação como casal. E aos poucos as coisas foram mudando, né? Então eu acho que assim, E é isso, é um desafio. Os filhos estão em idades diferentes, têm personalidades Necessidade diferentes. completamente Diferentes, assim, não tem fórmula pronta, né? No que um dia tá certo com o outro não dá certo. E mesma coisa no casamento, às vezes a gente tá assim, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas às vezes tá faltando um pouquinho de diálogo, Sim. um pouco de alguma coisa a mais que pra gente às vezes tá tudo ótimo e pro marido ou pra esposa tem alguma coisinha, né? Sim. E às vezes na rotina do convívio, tudo, a gente vai deixando passar, não, tal, tá tudo ótimo, e no final das contas, às vezes a gente senta o casal para conversar um pouquinho, sem filhos, sem assim, o corre-corre do dia a dia, e aí a gente vê com tanta coisa que a gente tem para conversar que a gente não está conversando, Sim. né? Eu acho que isso é o que, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo no relacionamento, no casamento. E de fato, como você comentou, Yara, o casamento é um sim que a gente diz todos os dias, né? Então, quando a gente se casou lá atrás, a gente não tinha essa noção, né, de que o casamento era realmente uma coisa para sempre. Isso a Sim. gente foi entendendo ao longo do tempo. E é uma escolha diária, é um sim que eu digo diariamente pro Alberto e que ele diz para mim, né? E assim como são os filhos também. Então, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um com uma necessidade diferente. E a gente tem um plano muito concreto para eles. Assim como a gente tem um plano concreto para o nosso casamento, que é isso, ser eterno, né? Ser para sempre. E qualquer problema que a gente enfrente, a gente vai dar um jeito de resolver, a gente não vai desistir, porque para tudo tem jeito na vida, menos para a Sim. morte, Sim. né?
assim são os filhos também. A gente tem um projeto muito concreto para eles, que é assim como o nosso. A gente busca no nosso casamento a santidade, a nossa e a santidade do outro, né? Então a gente busca cuidar um do outro para que possa melhorar, para que possa ir além, né? E às vezes nas pequenas coisas, né? Às vezes na correria da dia a dia fala uma coisa que sai meio atravessada, mas depois percebe, pede desculpa, o outro fala, né? E etc. E com os filhos também, a gente quer que eles sejam santos, no final das contas, que eles sejam bem criados, que a gente dê a atenção necessária para eles e os meios necessários para eles, mas para que eles vão para o céu, independente do que eles façam. E o caminho para que eles possam ir para o céu é fazer bem as coisas, fazer com ética, fazer com propósito, fazer bem feito, né? E isso está desde pequenininho lá, quando vai para a escola, de fazer o deverzinho até o final, de fazer bem feito, né? De se comprometer, de ter fortaleza para não desistir, não dizer não, que no futuro isso a gente sabe que vai dar fruto, né? Independente do que eles fizerem, que eles sejam ao meio, né? E que eles sejam pessoas que possam também ensinar os outros, Com né? certeza. Onde eles estiverem. E tendo esse objetivo de forma muito clara, assim como a gente tem na nossa profissão, sei lá, quando a gente vai fazer essa faculdade, que depois eu vou ter essa profissão, e eu vou querer isso, eu vou querer aquilo, às vezes a gente esquece que, na verdade, o nosso maior empreendimento é a nossa família. E esse é o primeiro deles. Então, se a gente não tem um plano muito concreto, estruturado e um planejamento estratégico para nossa família, a coisa tende a não dar certo, né? Sempre perseguindo, assim, qual que é o nosso objetivo final, né? É fazermos um ou outro feliz, fazer com que os nossos filhos sigam um caminho que sejam santos e nós também, né? Nesse caminho que também é o percurso de cruz. Mas com a alegria e com a esperança, né? Dessa cruz. Poxa, que legal você falar isso, assim. É muito legal a gente falar, poxa, o objetivo é o céu, né? O objetivo é que eles sejam santos. Isso é muito bom porque... à medida que a gente vai aprofundando mais na igreja, a gente vai vendo o quanto isso é real, o quanto a gente tem que ter essa busca, né, isso como norte na vida da gente. E pensando de filhos, assim, casamento de vocês falaram que vocês têm 4 filhos aqui, 2 no céu. Tem até esse desafio, né? Fala, poxa, 2 já estão lá, agora eu tenho que chegar lá. Também, né? Tem que ir também. Tô esperando eles me receberem. E quando vocês casaram, vocês já pensaram assim, ter família numerosa? Não. A gente teve um processo de conversão, né? Sim. Então, é muito interessante, assim, que quando a gente se casou, eu não era católica, eu não conhecia a igreja. O Alberto era um católico de IBGE, que a gente chama, só ia à missa de vez em quando, assim. E a gente não tinha... Não tinha formação, não tinha essa prática, formação, conhecimento, eu não tinha sacramento, só batismo, né? Eu acabei me afastando, assim, naquela fase da adolescência, que você não quer mais ir à igreja... Apesar da minha mãe continuar frequentando tudo. Aí você vai se afastando e isso foi um bom período, assim, longo, que eu acabei me afastando da igreja. E a André, como não era católica, né? Então, assim, a gente não tinha essa ideia de ter uma família numerosa, dessa questão da gente ser aberto à vida, né? E aí eu lembro que eu tive uma conversa com ele, assim, né? Quando ele, né, a gente tava pensando em casar e tal, ele falou, pra mim tanto faz, morar junto e tal, enfim. E ele falou, imagina que eu vou falar pra minha família lá no Nordeste que eu me juntei, né? A gente falou, não, assim, eu não faço questão de casamento na igreja e tal. Eu falei, não. Eu faço. E assim, minha mãe fazia, assim, questão, não. Com tinha que casar na igreja, minha mãe E Deus foi tão bom com a gente, que assim, eu sonhava com um casamento americano, aqueles assim no jardim, com de chapéu e tal. Aí você descobriu que não podia. Não, aí eu falei, não, tudo certo, de paz e tal. Eu segui perguntei pra minha sogra, assim, será que o padre não ia lá dar uma bênção? Porque eu não tinha ideia como é que funcionava os sacramentos e tudo. Aí ela assim, vai lá e conversa com ele. Aí nós fomos lá conversar com o padre, né? Aí o padre falou assim, não, vocês fazem o seguinte, vocês casam aqui na semana anterior e eu vou lá e dou a bênção. E assim, hoje tudo faz sentido, porque, né, sabendo, tendo formação e tal, mas o padre foi muito esperto, sabe? E ele me chamou, inclusive, pra fazer catequese, na época não tinha essa exigência de ter crisma e tal. E eu falei, não, imagina, já sou batizado, tudo certo. E aí nós fizemos o casamento lá na igreja, na semana anterior, né, ao nosso casamento, que foi a festa lá e tal. E foi um super casamento também. Só que daí tem uma coisa curiosa, porque eu tinha pensado no vestido branco e tal para esse dia da festa. E no dia da igreja, eu achei um lindo tecido numa loja e ele era rosa. Eu me casei na igreja de rosa. Mesmo? Sério? Primeiro caso que eu vejo, né? Olha, também nunca vi isso, não. Era lindo o vestido, mas aí tem essa história pra contar.
Isso. E aí o vestido não era branco, né? O branco ficou para o outro final de semana, para outra festa. Mas era super bonito também o vestido, enfim, mas era rosa. Primeiro que eu vejo. Eu também. Na igreja é primeiro. E como que veio a conversão? Aí foi depois que a gente teve o primeiro filho, né? Ele foi estudar na Montessoriana, né? E aí a Andréia começou a ter contato com umas outras mães, tudo. Que aí essas outras mães começaram a conversar um pouquinho com a Andréia ficou mais interessada nessa questão da igreja. Foi aos poucos, eu acho que foi isso, não foi? Foi. Eu fiquei muito amiga de uma mãe lá, que era uma católica coerente, frequentava o Opus Dei, e ela me chamou para um recolhimento da obra. E foi bem numa época que eu tava buscando, então eu queria, né, eu chamava o Alberto para encontro de casais, então assim, mesmo antes de me converter, a gente tinha uns amigos que são nossos compadres, que eram de equipe de Nossa Senhora, de vez em quando a gente queria marcar alguma coisa com eles não podiam, porque tinha encontro da equipe, a gente perguntou o que era, eu falei, Alberto, a gente podia entrar nesse negócio aí de casais também, alguma espiritualidade de casais e tal. Fazer alguma coisa, porque a gente já tinha fazer alguma coisa junto, como casal. E a gente se inscreveu, mas demorou uns 2 anos para chamarem a gente, aí foi junto com esse processo de conversão da Andréia. A gente escreveu para fazer parte das equipes Nossa Senhora, né? E isso levou assim, da nossa inscrição até a gente ser aceito, começar a frequentar. Começar uma equipe. Demorou uns 2 anos. E aí isso coincidiu com a Andréia começar a formação dela, a conversão, né? E aí essa minha amiga começou a me dar aula de doutrina e foi aí que eu conheci a igreja. Conheci mesmo. Então fui estudar, né, a doutrina da igreja, ela foi me explicando tudo. Eu falei, nossa, a verdade é essa, né? A verdade é essa e é bonita, né? Exatamente. Quando a gente conhece. Nesse mesmo caminho. Então a gente fez parte das equipes de Nossa Senhora por uns 4 anos, um bom tempo, né? Sim. Mas depois não fez mais sentido pra gente, né? Dentro da nossa vocação, dentro da igreja. É tão bonito que a igreja é tão grande, tão rica, né? E que cabe, assim, e ela é una, né? E cabe todo mundo, assim. Todo mundo, do seu jeito. Mas eu me via mais na formação inspirada, né, de São José Maria Escrivá e comecei realmente a frequentar a obra e depois pedi a minha admissão à obra, né? E o Alberto já foi em outro caminho, assim. Sim, aí assim, com a conversão da Andréia, aí assim, foi surgindo aquela vontade, não, vou me reconverter, vamos dizer assim, não sei nem se isso existe. Mas aí comecei a frequentar também, aí comecei a ter convívio com outras pessoas, outros pais também, e nisso foi alimentando a vontade de fazer parte novamente, assim, de frequentar a igreja, tudo. E aí foi nisso, aí eu acho que aí a gente embalou, né? E aí foi isso, e aí quando eu fiz um retiro que foi muito de conversão mesmo, um retiro de silêncio durante um final de semana, e quando eu voltei eu falei, Alberto, a gente precisa se abrir a vida, né? E aí a gente conversou, a gente leu juntos a encíclica que fala sobre isso, a gente viu alguns vídeos na internet sobre isso, e ele concordou, né? Viu o sentido, viu razão, porque ele não estava na mesma formação que eu, né? E ele concordou, aí eu, né, foi isso, enfim, tirei o DIU, né, e fomos daí, logo depois ficamos grávidas da Ana Maria, e aí eu fiz a minha primeira comunhão grávida dela. Que benção! Aí ela sempre fala, assim, que ela foi a primeira que recebeu, né, dos filhos e tal, fala pra mais velha, você não recebeu, não sei o que, Jesus! Usa pra dar aquela... coisa de irmão, né? Sempre, né? Normal. Vida real, assim, sendo treinado dentro de casa. E aí, no final daquele ano, eu fiz a minha crisma, né? Então, foi muito legal. E aí, uns anos depois, o Alberto ainda não tinha crisma. Aí eu fiz a minha crisma também. Aí eu falei pra ele, Alberto, você precisa fazer a crisma, eu vou te dar aula. Aí eu tive aula com a Andréia. Olha! Minha professora de catequese. A gente chamava de tia. Tia da catequese. A gente aproveitou que tinha uns amigos também que tinham. Um casal de amigos, né? E aí a gente fez as aulas, tudo, aí depois foi isso. Eu recebi a crisma, né? E aí foi isso. E aí, assim, a gente foi cada vez, eu acho que caminhando, crescendo juntos, né? Na fé, nessa questão. E assim, já estavam sintonizados nessa questão da abertura da vida, tudo. E eu acho que foi aí, a partir daí, a gente está aqui até hoje, né? Como eu diria, tá firme na caminhada. Chegamos aqui. E aí foi isso, ficou assim, a Ana Maria foi muito desejada, que foi nossa segunda filha, o Antônio já veio meio no susto, assim, né? E é super legal, assim, como, né, dá aquele susto inicial, poxa, eu tinha uma bebê de 9 meses, né, quando eu fiquei grávida do Antônio, como é que isso vai ser, né?
E Deus dá todas as graças, sabe? Quando a gente diz sim pra Ele, assim. Então, tudo corre bem, tudo se ajeita, sabe? Tudo dá um... Enfim, é isso. Dá tudo certo no final. Só que a gente tem que ter essa confiança, né? Então, muitas vezes, quando vem esse medo, né, e tudo mais, porque não é fácil, realmente, né? Ficar grávida, ter o filho, né, passar pelo parto e depois criar, né? Um filho é muita responsabilidade. Mas Deus ajeita tudo, assim. É muito legal, é muito incrível, assim. E as coisas todas dão certo. Depois a Alice também veio um pouco depois, e, né, uma alegria. E é super engraçado, né? Porque a família vai ficando meio assustada, assim. Fica, né? mas de novo. Mais um. E aí hoje a gente olha assim pra eles e eu pergunto, né? E qual que você quer devolver? Não tem jeito. Quatro é muito. Sem algum deles, assim, não tem como imaginar, como, né? gente, Assim, porque assim, tem as dificuldades, é difícil. Com certeza. É isso que a gente tava comentando, às vezes tá doente, você tá num dia cansado, mas você é o pai e a mãe, Você tem que tá lá. Tem que ensinar aquela tarefa que a gente não dá conta mais, que a gente não lembra. Olha, nossa, os deveres da escola, tem que resolver, tem que inventar coisa. Tem que, às vezes você não sabe, tem que dar um jeito de aprender para ensinar. Esses dias a gente tava ajudando a nossa filha que vai fazer 13, né? Ela, mãe, isso aqui, falou, na verdade, com o Sérgio, né? Pai, isso aqui, o Sérgio falou, filha, isso daí eu não sei não. Uai, pai, mas você já não estudou isso aqui? Minha filha, só tem alguns anos. Então, assim, eu já estudei, eu só não lembro. Né? Ela falou, nossa, mas acho que você tinha que saber, você já estudou, né? Só que o jeito de ensinar hoje é diferente do jeito que a gente aprendeu, né? Sim. Aí, às vezes, a gente até lembra como é que ensinaram pra gente. Não, o professor não fala assim. Não fala assim. Aí, às vezes, você resolve uma coisa de um jeito, aí o filho, não, pai. Não é assim, mas assim não pode, não. Assim não pode. Aí, às vezes, eu peço ajuda pro meu filho mais velho, né? Que já tá no ensino médio. E aí ele ensina os outros. Aí ele vai. Mas só que aí ele também já tem outro jeito de ensinar. Já tá no ensino médio, aí os pequenos, não. Também não pode ser assim, não. Já quer fazer tudo direto. Já que assim, às vezes, provavelmente em matemática, assim, que tem uns caras, ele também já fala aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso em branco, bota a interrogação grande, a professora... Pede ajuda, E a professora vai tirar a dúvida, né? Porque a gente dá conta, mas não dá conta de tudo. Não dá conta de tudo. E assim, isso é uma coisa, assim, teoricamente pequena, né? Mas eu acho que sintetiza muita coisa da nossa vida. A gente não dá conta de tudo. Não. Né? Não. Então a gente precisa da graça e da misericórdia de Deus o tempo todo na vida da gente. Nesse caso foi pedir ajuda para uma professora, né? Exatamente. E às vezes eu vou pedir ajuda para minha esposa, vou pedir ajuda para um amigo, para um compadre, um diretor espiritual. Sim. E às vezes eu falo, Senhor, até aqui eu consegui com a sua graça. Daqui para frente, preciso ainda mais dela, né? E então, como Deus é bom, né? Até contar um pouquinho para vocês, bem rápido, que hoje a gente quer mais ouvir do que falar. Mas eu e o Sérgio, até antes do podcast, a gente não era aberto à vida. Uhum. E aí a gente começou a entrevistar pessoas, né, que são abertas à vida e tal. E a gente falou, nossa, amor, como que a gente até então... não via assim, isso. Então, você vê, a gente fez o podcast para ajudar os casais que assistem, mas a gente foi extremamente ajudada, né? E eu falava, nossa, mas eu tenho medo de às vezes, de passar aperto, né? Ele, nossa, mas graças a Deus não teve isso. Cada filho que a gente teve, a gente prosperou. É mais motivo de determinação, né? Resiliência e tudo. Então... veio do podcast a nossa abertura à vida. Nossa, muito engraçado, legal, né? Assim, muito legal mesmo, né? A gente pensa em fazer para ajudar os outros, mas a gente está sendo ajudado aqui o tempo todo. Com certeza. A gente vem. É uma expressão que a gente ouve, né? Que cada filho que vem, ele vem com um pão debaixo do braço. Então dá tudo certo no final. E às vezes a gente até... começa a dar valor ao que importa. Sim. E assim, será que tem que ter tanto curso essa criança? Será que tem que mandar para não sei aonde? O que importa, gente, é passar os valores para essas crianças, que elas vão ser o que elas quiserem nessa vida, sabe? E vão atingir o que elas quiserem nessa vida. Eu lembro de uma família que eu conheci, muito numerosa, 12 filhos, e eu pensava, nossa, como é que faziam? E assim, então estudaram em escola pública, as crianças iam lá para as atividades físicas no Defera, aqui na Secretaria de Esporte mesmo. E assim, hoje você vê os meninos são todos aí formados em grandes universidades e tal, porque o que está por trás não tem preço. Exatamente. Não, é isso. E assim, até aceitar se não vier mais, né? Exatamente. Porque eu falo com o Sérgio, falo, poxa, Deus, ó, eu tô aberta. Se o senhor quiser mandar mais, ótimo. Tenho pesar pelos X anos que eu talvez tenha impossibilitado de vir, né?
Mas é isso. Então, é o que o Alberto falou. Já vi gente arrepender de não ter filhos. Agora, de ter e devolver, nunca vi, né? Falar, não, ó, Nunca esse vi. daqui, Deus, ó, esse. Nunca vi. Eu nunca vi aquela Isso errou na numerosa, medida. né? Chega, que o pessoal não esteja alegre, feliz. Os Nossa, é meninos muito gritando, alegre. correndo, assim. Então é isso, assim, que eu acho que serve até de inspiração pra gente. Às vezes você vê, eu tenho 3, 4, muito filho. Ai, não. Aí você vê uma família com 6, 7, tá todo mundo na alegria, as coisas estão indo, estão funcionando. E aí você fala, caramba, assim, como assim o ser humano pode ser egoísta nas Sim. coisas, né? Sim. A gente não tem aquela humildade de acreditar na graça de Deus. Não, eu vou enfrentar, eu vou viver. Se a vida vai ser X, se vai ser Y, eu não sei. Mas assim, eu quero ter essa graça, de ter esses filhos, de fazer alguma coisa assim, para melhorar como pessoa, para passar as virtudes para essas crianças. Sim. Assim, quero formar boas pessoas em virtudes, né? Sim. E eu acho que assim, a gente só consegue isso na família. Sim, com A certeza. gente só vai passar, a gente talvez tenha gerações aqui que façam diferença se forem gerações bem formadas na família. Exato. Né? Então, assim, é o nosso papel aqui como cristão é fazer Como isso. cristão. A gente fala muito, né? Que a gente tem que colocar gente boa no mundo, né? Com certeza. Ah, quer melhorar o mundo, vamos colocar gente boa, né? É isso. E até o Lucas, que teve aqui, o Lucas da Sim. Cíntia, né? Ele Gravou com a gente. Ele fala, né? Que a nossa função na Terra é preparar almas para o céu, né? Com certeza. Isso mesmo. Então, Estão grávidos do quinto. pois é. Pois é. Muito legal. Muito É legal. bom demais. Um E abraço a para eles aí, né? É. Lucas e Cíntia. Engraçado como que às vezes, com certeza tem gente que fala, nossa, como que ela dá conta, como que eles dão conta, né, tudo, custo, nanana. Mas a gente tava com uma pessoa que falou, no final do dia, o mais feliz é o Sérgio, ele já se separou, então tem essa Não, eu não dificuldade. separei, não. Não, A você pessoa não, que a tava pessoa falando. que tava falando se separou. Não, esse Sérgio. Não, esse Sérgio é esse casadíssimo. Não. Não, é porque Essa pessoa, ela se separou e assim, hoje tem uma vida, quando a gente olha, tranquila, né? Uhum. Mas longe dos filhos, longe da família, né? E ele falou, no final do dia, o mais feliz é o que tem a mesa cheia, a mesa cercada pelos filhos. Então, são muitos filhos com valores, né, pra estar ali com a gente, né? Princípios, alegrando a nossa mesa, e daqui a pouco, como diz a nossa amiga Letícia, né? Mais uma mesa ainda maior, uma mesa com mais pessoas ainda, né? Que se Sim. Deus quiser serão nossos netos. Eu acho que a alegria é isso. E quando o meu avô, que me criou, passou mal, ele foi na ambulância falando que ele era rico. E todo mundo, nossa, esse senhor falando que é rico. Mas como assim o senhor é rico? Ele falou, sou muito rico. Eu tenho 13 filhos, eu tenho 30 netos, eu tenho X bisnetos. Eu sou uma pessoa de família grande. E a minha riqueza está nas pessoas, né? E é isso mesmo. Sim. É uma coisa que meus filhos sempre perguntam. Mãe, a gente é rico, a gente é pobre, você é rica, você é pobre. Eu sempre respondo com isso. Nós somos riquíssimos, olha a nossa família, nós somos milionários. Olha quantos irmãos você tem, né? Pra menorzinha, então a gente fala especialmente pra ela, olha, você teve sorte, viu? Porque quando você chegou, olha quanta gente pra te amar já nessa família, né? Muita gente. Muito legal. E é interessante depois, assim, porque daí eu tive mais 2 gravidezes que não evoluíram, né? E os irmãos querem muito, muito mesmo, assim, terem irmãos. Então, nós fizemos uma viagem, né? Onde visitamos vários, né, templos religiosos e, né, relíquias e igrejas, etc. E eles só pediam isso, mais um irmão, mais um irmão, mais um irmão. E aí, esses dias também estava saindo pro retiro anual que eu faço, né? Falei, gente, vou rezar por vocês. Se tem algum pedido especial, quero um irmão. Então, eles sempre querem, né? Então, a gente tem que ser aberto à vida, a gente tem que se cuidar também da nossa saúde como mulher, né? Para que, né, a gente esteja com o nosso corpo físico preparado também para receber. Mas se Deus é que sabe, né? No final das contas dessas coisas, e eu tenho muita essa esperança, né, de ver meus filhos lá. Eu acho que é um menino e uma menina. É legal que a gente imagina, né? A gente imagina como seria, um nome que a gente daria tal nome e tal. E é bem triste, assim, é bem pesado, mas a gente tem muita esperança, assim, né? Tem que ter. E isso, né, de, cara, eu preciso ir pro céu, né? Sim. Pra conhecer. Precisa ir pro céu, é um desafio que a gente tem. A gente teve um pouco antes do João, né? O João é nosso caçula. A gente também teve uma perda. Foi a única que a gente percebeu. E é engraçado, estranho, assim, a gente sofrer, porque às vezes a gente não sofre de imediato, às vezes sofre depois, você pensando como é que é, né? Mas, enfim, são os mistérios da vida, né?
Eu acho que o mais difícil são aquelas pessoas que decidem não ter, né? Porque Sim, por escolha. a gente é, tem essa esperança, essa busca por família, por mais filhos e tudo uhum, mais. Tem pessoas que não conseguem, né, que uhum, de Sim. fato Uhum. não conseguem ter nenhum, e tem aquelas que escolhem, né, sim, interromper uma gestação, acabar com uma vida ali. E aí tem aquela discussão do Congresso aí e tudo mais, né, do pessoal, de quando começa a vida, de quando não começa a vida, de quando e a gente sabe que vocês têm um trabalho maravilhoso, lindíssimo aí em defesa da Sim. vida. uhum, E a gente queria que vocês falassem um pouquinho disso também pra Uhum. gente. Eu- é. Quer falar? Não, eu acho que assim, o mérito do trabalho agora é da Andréia. O meu mérito no trabalho da Andréia é manter a casa em ordem, assim, dar um suporte para Sim. ela poder desenvolver o trabalho dela. Eu acho que isso, como até com, assim, com um pouquinho mais de experiência, a gente percebeu o que era isso, assim, dessa relação de casal, assim, deixar um pouquinho assim, o orgulho de lado, um pouquinho da vaidade e procurar o bem do outro, né? Sim. Sim. Não, eu sou feliz. Eu quero que minha esposa seja feliz. Se minha esposa estiver feliz, eu vou estar feliz, meus filhos vão estar felizes. Uhum. Então, eu acho que assim, o grande, eu acho que o mérito de um casal é isso, a gente dividir as coisas, os sonhos, as esperanças, as responsabilidades, Sim. mas entender às vezes um pouquinho que a gente tem que abrir mão de certas coisas, às vezes um momento de convívio, às vezes os meninos reclamam, a mamãe não está em casa, a mamãe trabalha muito, mas assim, o papai está aqui, o papai não é a mamãe, Nunca seremos. nunca não queremos tomar o lugar da mãe, É, né? Mas assim, Não. faz parte do para ela ficar assim, para Sim. ela atingir a felicidade que ela está buscando, assim, ela para estar ajudando outras pessoas, ela tem que abrir mão de certas coisas, né? E nisso eu acho que assim, o meu papel como marido é muito importante nisso. Dar esse apoio para ela quando ela precisa. Eu Que é acho que é legal. só até falando, Aham. contribuindo com isso, que as pessoas falam assim, é suportar ela mesmo, é ser o suporte dela, Sim, né? E isso não é ruim. Até eu gravei justamente sobre isso essa semana, porque tem casal que fala, não, sou eu. Não, agora eu vou dar um passo atrás, vou cuidar da minha casa, Uhum. né, para que a minha Sim, esposa e o trabalho da Andrea vai muito além, né? é, Assim, isso é nobre, porque e falando aqui, não é, né, eu falo que Deus sabe o desejo do nosso coração, com toda a humildade do mundo, o seu trabalho vai muito além de uma satisfação sua, pessoal. sim, os frutos não são só Só, seus, só né? Não, seus, sim, exato. sim, E até antes de dar a palavra, mas pegando o que o Alberto falou, é muito legal porque a gente vive numa sociedade muito do papel do homem e da mulher. Eu acho que existem, claro, Sim, os papéis, né, do sim, homem e da mulher, mas a gente vê muito mais as mulheres abrindo mão de alguma coisa em detrimento aos homens, né? uhum, E quando a gente assume esse papel também, fala, poxa, agora é o momento da Yara brilhar. Agora eu vou me recolher, de certa forma, né? Vou fazer aqui o trabalho de bastidores, quem vai brilhar é a Yara, né? Pô, parabéns parabéns por mesmo. fazer isso, é. né? e de E fato deixar a assim, estrela aqui, né? assim, o que a gente percebe às vezes é que os casais depois acabam se separando por isso, porque eles entram numa onda de competição. Sim, Quem vai mais, É. né? E aí quando largaram o casamento, largaram a casa, largaram tudo, né? E não de companheirismo. Então, assim, talvez em alguns momentos a gente mesmo tenha caminhado para uma hora de talvez querer competir sim, sem perceber mesmo, sabe? sim. E depois, não, nós vamos dar o suporte um ao outro agora, né? Então, é maravilhoso, né? É, Ah, mas E assim, de uma forma muito natural, assim, sabe? sim, Então, com os meninos um pouco maiores, que não precisam, né, dessa presença tão física da mãe, e que ele pode assumir certas coisas, né, quando eu não puder, e etc e tal. E a gente consegue dividir muito bem esse trabalho desse dia a dia. Ah, como é que dá uhum, conta? Porque tá tudo muito bem dividido, organizado. A gente mata um leão por dia, né? Sempre tem urgências, etc. Mas se a gente tem uma rotina bem organizada, bem, né, assim, então você vai, estruturada, né? se eu não puder, você vai, etc e tal, e sempre conversar, né, e fazer planejamento semanal que a gente faz toda semana lá no quadro branco, então vai ter isso, vai ter aquilo, e etc e tal, que foi permitindo com que eu pudesse entrar nesse trabalho, né, então
Eu trabalho com relações governamentais, sou advogada, trabalho com essa área política já há muitos anos em Brasília, sou sócia de um escritório onde eu atendo meus clientes nessa área política. E estando nesse dia a dia político e de Congresso Nacional, eu percebi que havia um vácuo ali de uma estrutura de trabalho profissional e estratégico que cuidasse dos temas da vida, da família e das liberdades fundamentais, que são a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Então, eu já tinha uma experiência profissional nesse campo, né? Uma competência, uma expertise. Eu falei, gente, não adianta a gente querer fazer alguma coisa aqui só na vontade orgânica, na mobilização social, que é extremamente importante e que tem isso, mas se a gente não pensar isso direito, acho que Deus está contando com a gente aqui, com os nossos talentos, para que a gente possa olhar isso de forma estratégica e fazer um trabalho bem feito, para que a gente possa barrar o que tem que ser barrado e botar para frente o que tem que ser botado para frente. No campo das políticas públicas em geral, não só no Congresso Nacional, mas também no âmbito do Judiciário e do Executivo. E foi numa votação dessa de um projeto de lei pró-vida, que era o Estatuto do Nascitura, assim como a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, existe um projeto de lei para deixar muito claro os direitos civis do nascituro, é um projeto muito bom, e esse projeto ele quase passou em uma ocasião ali no final de 2022, e aí foi ali que eu senti assim, nossa, faltou pouco aqui, faltou um pouco mais de planejamento estratégico, né? Um pouco mais de inteligência estratégica aqui, política em cima disso, para que a gente pudesse avançar. E a partir disso começou, né, uma vontade muito grande no meu coração de fazer alguma coisa, né, mas de ocupar mesmo esse espaço que eu via sendo ocupado profissionalmente em outras áreas econômicas, né, enfim, ali dentro do Congresso Nacional especialmente, e comecei a conversar com várias pessoas, alguns assessores parlamentares, né, também muito imbuídos dessa causa, pensando, poxa, por pouco a gente não conseguiu isso, né, vamos começar a fazer mais. E aí a gente juntou um grupo inicial de 6 pessoas, para que a gente pudesse iniciar efetivamente esse trabalho. E um ano depois a gente efetivamente fundou o Instituto Princesa Isabel, o Instituto Isabel, e que hoje a gente acompanha mais de 800 projetos de lei no Congresso Nacional, a gente acompanha todos os debates e todas as pautas que vão acontecer naquela semana, analisa todos os projetos de lei, os pareceres que estão lá, que vão ser discutidos entre os parlamentares, analisa, coloca a nossa opinião baseada na lei natural, no direito natural. Então, aquilo que que nós, independente do que está escrito na Constituição ou na lei, a gente tem certos direitos, que é o direito à vida, né? O direito à nossa liberdade de opinião, de expressão, o direito à família natural, o direito ao nosso casamento, o direito dos pais em criar seus filhos, né? Em determinar para que lados eles devem ir ou não. Isso engloba muitos temas, né? Desde ideologia de gênero, educação domiciliar, enfim, o tema da vida, o tema da morte, né? Porque hoje em dia a gente vê no mundo inteiro. A gente teve, inclusive, ontem uma situação, né, de uma moça de 25 anos que teve autorizada a sua eutanásia na Europa. Então, assim, esse tipo de coisa a gente não pode deixar chegar no Brasil, né? Então, no final das contas, a gente defende a verdadeira dignidade da pessoa humana, aquela que é natural e que precisa ser preservada e precisa ser garantida que as leis, as decisões judiciais, as políticas públicas que saiam no nosso país não se afastem da lei natural. Então, com isso bem sedimentado, né, a gente faz essa análise toda desses projetos de lei e emite a nossa opinião indicando aos parlamentares que caminho eles devem seguir. E ao longo desses 2 anos e pouco de atuação, a gente já ganhou uma reputação bastante grande no Congresso Nacional, então os parlamentares nos procuram para saber a nossa opinião, antes de votar, antes de apresentar um projeto de lei. Hoje mesmo nós temos sido consultados pela mídia, né, em relação aos projetos de lei em geral. Hoje mesmo eu recebi, por exemplo, um deputado federal me mandou uma mensagem porque viu meu nome, o nome do Instituto Isabel numa reportagem e falou, parabéns, conte comigo nessa pauta, né? Poxa, então a gente chegou, bom, né? Exatamente, no nível de reputação que realmente existe uma confiança no nosso trabalho. A gente atua também no judiciário, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, entrando com amigos curi, né, fazendo argumentos que sejam favoráveis ou desfavoráveis a essas causas, e também atuamos em casos específicos. Então, recentemente aqui em Brasília, a gente soube que tinha uma exposição de cunho sexual, num espaço onde havia uma exposição para crianças, e que as crianças tinham acesso a imagens que eram totalmente inadequadas para a idade delas. Assim que soubemos, entramos com a medida judicial adequada, que era uma ação civil pública, e a exposição daí acabou de forma espontânea, fazendo uma separação mais adequada ali dos espaços, né? Então também uma vitória bastante relevante para a nossa comunidade aqui em Brasília.
A gente atuou também em alguns casos de liberdade de expressão, de mulheres que foram perseguidas por posts na internet, referente à questão da condição da mulher biológica e etc. E totalmente ilegais, assim, as perseguições criminais, e que também obtivemos sucesso no arquivamento, né? Em conjunto com um grande criminalista que atuou nesses casos, a pedido do Instituto Isabel. Então é isso, assim, é um trabalho realmente gigante, né? É um trabalho muito importante, um trabalho extremamente profissional, mas que ele só sobrevive do financiamento de famílias, né? De pessoas que acreditam nisso, acreditam que o trabalho que a gente faz efetivamente faz uma diferença e de fato faz, né? A gente já tem muitos casos, vitórias e resultados para mostrar. E que pensam assim, caramba, eu queria fazer alguma coisa, não sei o que, mas vocês sabem fazer e eu quero fazer parte disso sendo um patrono contribuindo, né? Então a gente tem um programa de patrono que as pessoas contribuem mensalmente ou podem contribuir com outros valores também maiores, para que a gente possa ter o corpo necessário para isso, né? As pessoas adequadas, profissionais, experientes e competentes, né, para poder executar todo esse trabalho que é gigantesco e ter, né, o espaço físico adequado, enfim, fazer os eventos, estar nos eventos, né, para que a gente possa se relacionar e ganhar cada vez mais confiança nesses decisores públicos e políticos para seguirem os caminhos que a gente indica e sugere. E todos sempre muito bem argumentados e fundamentados, né? E sempre de forma muito técnica, jurídica, né? E mostrando a verdade através dos instrumentos que a gente tem hoje no ordenamento jurídico brasileiro. Extremamente importante para a nossa vida isso aí. A gente vai deixar o link do Instituto Isabel depois na descrição do vídeo também, né? Todos os links. Quem quiser conhecer um pouco mais, entrar no Instagram, entrar no site, mandar mensagem, telefone, sinal de fumaça para vocês lá, para entender um pouquinho mais desse trabalho, né? É isso aí. Porque são tantas pautas, né? Sim. É tanta coisa. E aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, né? Alguém toma conta disso, né? Alguém resolve isso. Você fala, essa questão aí de direito à vida, direito à liberdade, nunca fez mal para mim, né? Quem que está resolvendo esse problema, né? De que forma que está resolvendo isso? Né? Então, a gente ter pessoas tão sérias, comprometidas, capacitadas, dedicadas numa pauta dessa, nossa, é muito importante. Eu vou te falar, assim, porque, né, eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu tenho que cuidar do meu marido, meus 4 filhos, né? Tenho meu escritório, enfim, em vida profissional e tal. Mas, assim, é uma missão. É uma missão que eu não consigo me desvencilhar dela, pelo menos por enquanto, né? Enquanto Deus estiver me pedindo, eu vou estar lá nessa missão, sabe? E ele, como é que você consegue? Então, ele me dá as graças, sabe? Então, assim, como é que eu não chego no final do dia tão cansada? Porque Deus tem uma graça especial ali, sabe? Então, nada sou eu sou só um instrumento dele. E, enfim, ele me escolheu aí para isso, né? E dar as graças pro Alberto também. E, por enquanto, estamos seguindo. E, se Deus quiser, é isso. A gente vai continuar tendo muitos frutos, a gente vai atingir muito mais pessoas, a gente vai mudar nosso Brasil, a gente vai mudar nossa sociedade. No dia que nós nos conhecemos, no jantar, você usou um termo que eu achei, falou, isso que a gente está fazendo aqui é uma espécie de um seguro para a sociedade. Sim. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, tá aí. E eu trabalho com seguro, né? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, faz todo sentido. Porque realmente, qual a garantia que a gente tem que a nossa sociedade vai estar funcionando daqui a pouco? Né? E tá cada vez menos como é que eu posso falar? O horizonte vai, cada vez o horizonte vai mais se fechando ali. Né? A gente fala, cara, o negócio tá ficando estranho. Será que vai ser daqui a pouco? Então a gente ter esse tipo de trabalho, alguém fazendo esse tipo de trabalho, nossa, é realmente muito importante. Yara e eu ficamos muito impactados. Tanto que a gente jantou, acho que foi na quinta, no sábado eu já estava na casa da Andréia e falei, Andréia, mas como que a gente pode ajudar mais? Né? O que a gente pode fazer? A casa de vocês lá, o Alberto tomou um susto. Chegando sábado de manhã, tem 2 intrusos na casa, né? Já tô acostumado. Já tá acostumado. Sabe que ela é convincente, né? Sim, com certeza. E ela sempre conhece mais alguém. Ela sempre conhece mais alguém. Mas eu sou assim desde que ele me conheceu, não vai dizer que casou enganada. Ela tem, como diria a música, tem 1 milhão de amigos, né? Graças a Deus. De bons amigos. De bons amigos, Deus, exatamente. Tudo isso que você falou, assim, é muito importante. E pra gente, eu acho que mexe muito essa questão do direito à vida, né? De aborto. É um tema que... Todos esses temas geram muito polêmicas, né? Mas eu acho que o aborto é um ponto que gera
polêmica demais no mundo inteiro. Sim. Essa questão de quando começa a vida, quando não começa a vida. A pessoa fala, não, tá, até 3 meses, vai lá que tá tudo bem, né? E assim, Impressionante. e como é que dorme, né? Como é que você coloca a cabeça no travesseiro depois de um negócio desse? Conta bem. Então, até aproveitando, né, para quem depois vai assistir, quando é que começa a vida, né? Então, biologicamente, cientificamente, qualquer estudante da área de saúde que vai estudar embriologia, ele vai saber que a vida começa na fecundação. A fecundação é aquele primeiro dia. Então, a partir do momento que o espermatozoide se uniu ao óvulo, ali você já tem o zigoto. E esse zigoto, nesse primeiro dia, ele já contém todo um novo DNA. Então, é o DNA da mãe e o DNA do pai se juntou ali, é um novo, não é nem o da mãe nem o do pai. Então, ali já tem uma pessoa que a partir daquilo vai se desenvolver. E aí, nos primeiros dias, na primeira semana, esse zigoto ele vai fazer o percurso ali da trompa até chegar ao útero, onde ele vai grudar na parede do útero e que vai ocorrer a anidação, né? E existem hoje tentativas de dizer que a vida só começa a partir da anidação, que a concepção seria ali, não naquele primeiro dia da fecundação. Tentam trocar essas palavras, etc., mas não tem como negar. A vida nasce no primeiro dia, no momento da fecundação. E hoje em dia a gente vê tantos vídeos na internet bonitos, né, sobre isso. Sim. E até aproveitando para esclarecer, a gente tem o problema dos anticoncepcionais, né? Então, esses anticoncepcionais, hoje os mais modernos, eles agem em medidas de hormônios ali, em que muitas vezes ela não vai impedir essa fecundação, o que ela vai impedir essa anidação. Então, existem inúmeros abortos ocultos. Que a gente não fica nem sabendo. Exatamente, que né, a mulher fica menstruada, na verdade, às vezes ela estava grávida, né? Então também é uma injustiça, né, em relação à nossa sociedade, as mulheres não saberem disso, Sim. né? Então a gente também procura ajudar a formar a sociedade em relação a isso, né? Você está usando um DIU de hormônio, um anticoncepcional hormonal, você pode estar sofrendo vários abortos ocultos ali, né? A gente tem essa mesma questão da vida em relação aos embriões congelados, né? Então, quando se usam técnicas de fertilização in vitro, por exemplo, em que, além dos embriões que ficam congelados, ainda tem problemas de seleção, de eugenia mesmo, né? De seleção de embriões, em que hoje em dia usam-se técnicas, isso não é permitido, inclusive, mas a gente sabe que às vezes os médicos acabam fazendo isso, de selecionar o embrião melhor ali para implantar só aqueles que estão melhores, né? E aquele outro, né? Descarte, né? Por que a vida de uma criança que pode ser deficiente com síndrome de Down é mais ou menos valorosa de uma vida de uma criança que não tenha isso, né? Por que a vida daquele embrião que tá lá congelado e por não sei quanto tempo é mais ou menos valorosa? É uma pessoa que tá lá congelada e não tá permitindo a vida dela, ou até a morte, né, para que ela vá para o céu. Então, isso tudo precisa ser regulado, sabe? A gente precisa, né, o nosso objetivo depois vai ser realmente acabar com esse tipo de coisa, acabar com o aborto no Brasil, mas a gente precisa começar a limitar, né? Então, vamos seguindo os passos para conscientizar as pessoas em relação a isso, exatamente, né? Outro problema em relação à vida, por exemplo, que a gente enfrenta no mundo é a questão da barriga de aluguel. Então, no Brasil, menos porque não se é permitido essa comercialização, digamos assim. Mas no mundo inteiro, em vários países, tem tráfico de mulheres, né, em que elas são traficadas mesmo para fazerem a barriga de aluguel e depois esses filhos, né, serem, enfim, né, gerados pelos casais, etc. Aqui no Brasil tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que permite isso de forma não onerosa, ou seja, não pode ser um comércio, é apenas em parentes próximos. Mas mesmo nessas situações a gente percebe que existe um risco muito grande de uma grande confusão entre essas relações, né? Porque uma tia, uma cunhada, né? Enfim, até uma mãe que gerou o filho do outro, mesmo que seja o óvulo e o espermatozoide de outro, ali também vai se misturar com o seu DNA e depois como é que fica o papel dessa pessoa? Ela é mãe, ela é vó, ela é tia, né? Isso não fica, assim, a nossa cabeça, ela não é natural isso. Não foi preparada. Não foi preparada. Isso vai gerar uma confusão, né? Mesmo nesses casos, assim, que muitas vezes são muito romantizados, sem entender as consequências disso depois, né? A gente tem casos no mundo, por exemplo, em que casais, né, sejam eles, enfim, homossexuais ou heterossexuais, se separam nesse processo e depois ninguém quer ficar com a criança que foi gerada por barriga de aluguel. São vários os casos. A gente tem um caso na Espanha em que uma avó, uma senhora conhecida, uma atriz,
ela ela teve um filho que morreu num acidente aos 20 e poucos anos e tinha esperma congelado. Ela gerou uma barriga de aluguel para ela ter um neto desse filho que faleceu. Assim, isso não é psicologicamente saudável, né? Então, assim, e sem contar isso, o que vai ser dessa criança, né? Que enfim, né? Lógico que toda a vida é bem-vinda, mas será, né, que vale a pena fazer esse tipo de coisa, né? Brincar de Deus, querer fazer esse tipo de coisa. Então, assim, essas coisas têm limites éticos, né? Depois a gente tem a questão, por exemplo, que está vindo muito forte também do transhumanismo. As pessoas querem uma longevidade, assim, querem meio que se tornar máquinas, né? Então, aquele filme Gattaca, para quem assistiu, já é quase uma realidade. Sim. Então, a gente vê pessoas com braços mecânicos, com implantação de chip, e querendo humanos transformar em máquina e tudo sendo... O braço mecânico que você tá falando aí não é prótese de quem sofreu um acidente, não. Não, a pessoa tira e põe... É a opção da pessoa. Quer ser um ciborgue mesmo. Exatamente. A opção da pessoa. Então, assim, isso é mais uma vez uma grande afronta à dignidade da pessoa humana. Então, a gente busca formar e esclarecer, não só os decisores públicos e políticos, mas também toda a sociedade, né? Através do que a gente possa, né? Dos cursos que a gente busca oferecer. Isso é muito bom, porque tudo que a gente vê é isso. Fala, poxa, é um avanço da ciência, é um avanço da medicina, é um avanço de não sei o quê. E aí todo mundo achando que tá tudo bonito, tá tudo normal, e é assim mesmo que a vida tem que caminhar. Né? Então, essa parte de educação é muito importante, porque tem um monte de conceito que a gente não conhece, né? Sim. Então, a gente poder divulgar isso, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, o que puder mais, assim, sempre fazer chegar a mais e mais pessoas, para que, né, saibam disso e valorizem efetivamente, né, o ser humano. A gente tem hoje, por exemplo, uma supervalorização dos animais, né? Muito. Então, por mais que os animais sejam super úteis, né, que tenha toda a questão da afetividade, né, dos nossos pets, dos nossos doguinhos e tal, eles têm uma hierarquia em relação ao ser humano. O ser humano tem um valor intrínseco, nossa, muito maior, né, do que qualquer outra criatura, né, de um animal, enfim, da natureza das plantas e etc, né? E a gente já tem todo um arcabouço de proteção aos animais e etc, mas assim, a gente é aquela velha história, assim, né? A gente protege a tartaruga, a tartaruga ficou muito clássico, né? Falar, pô, se eu for lá e estragar um ninho, não que eu vou fazer isso, né? Mas a pessoa que vai lá vai ser presa. Né? Mas o aborto... E existem muitas tentativas no Congresso Nacional de cada vez mais elevando essa condição do animal, né? Então, a gente combate muito qualquer projeto que apareça que o animal é um ser senciente, porque já é uma tentativa de aproximar. A gente lutou muito, conseguiu dar uma arquivada num projeto de lei que tratava da família multiespécie, então que equiparava os animais a filhos, né? Então, a turma dessa causa... Nossa, isso é muito assustador. Quando eu escutar um negócio desse assim, eu falo, cara, não é possível. Família multiespécie, eu juro que eu nunca tinha escutado esse termo. Também não. Então, esse projeto quase passou. A gente atuou fortemente, fizemos lá um alvoroço ali junto aos parlamentares, deputados, munindo eles também de informações e argumentos. E muitos muito corajosos conseguiram fazer com que o projeto... que era um projeto assim que ele não tem como você ajustar o termo da redação, ele tem que ser rejeitado mesmo, né? E a gente já tinha um parecer tentando ajustar, despiorar o texto, e a gente teve que fazer todo um trabalho de convencimento ali da parlamentar que estava com isso, e ela acabou retirando o relatório dela. Então foi muito bom mesmo. Parabéns, mais uma vez eu vou ficar aqui dando parabéns o programa inteiro, né? Ontem, eu tive uma situação, a gente foi discutir o Código Civil no Senado, que é a principal lei da nossa sociedade e que regula todas as nossas relações, regula quem é a pessoa, regula tudo. A gente está muito preocupado com os termos que estão colocando lá em relação à própria vida, ao nascituro, ao casamento, uma série de troca de termos muito ruins mesmo, e nós estamos combatendo, né, de forma veemente. E ontem tivemos a oportunidade de estar numa audiência pública junto com os senadores, estão tratando desses casos, e um dos pontos que eu trouxe foi esses animais. E a senadora me olhou assim, brava, sabe? Eu até falei pra você, você já falou que ela tava brava? Ela tava brava com você. Porque ela falou dos animais dela, que ela dorme com os bichos e tal, não sei o que. Eu falei, senadora, assim, eu não tô questionando isso, eu também tenho meu pet. Né? Ele é um fofo, o nosso querido Anakin, que é um pequeno Doberman. Pequeno gigante Doberman. E
Mas o que eu tô dizendo é isso, é Sim. que a dignidade da pessoa humana, ela tem que estar muito acima dos animais. A gente não pode deixar, não, doutor, não sou concordo, etc e tal, enfim. Mas é difícil, às vezes, de explicar o que é óbvio, né? Porque pra mim o conceito é muito simples. Gente é gente, bicho é bicho e cada ok, eu tenho Trato pet super, a também. gente trata super Pô, bem, eu sei que ela nossa. é melhor tratada que algumas pessoas, com certeza, Uhum. mas é um bicho. Mas é um animal, não É um substitui animal. uma pessoa. Não substitui. Não substitui uma pessoa. Né? Não substitui. De Não forma substitui. nenhuma. Então a gente precisa de todo um movimento da sociedade de valorizar a Sim. dignidade do ser humano, né? E para isso a gente precisa voltar a formar as pessoas. Né? Aproveitar e falar informação, pedir para todo mundo que está assistindo para curtir, para compartilhar, para mandar para outras pessoas, porque outras pessoas precisam saber disso que a Sim. gente está conversando aqui agora, né? Conhecer o Instituto Isabel, conhecer a história do Alberto e da Andréia aqui. É real mesmo, é porque a gente não consegue imaginar. Depois que eu te conheci, tanta coisa passou pela minha cabeça, assim, sabe? Até de que você falou, poxa, a gente precisa saber, eu usei o DIU por X anos. Sim, mas é falta de Eu era conhecimento ignorante, também. entendeu? E hoje eu falo, Deus, me perdoa. É. Porque, né, mas quantas outras usam ainda e não sabem, né, Sim. o real. Tá Então, com frio, poxa. quer que aumente? Não. Não, tá tranquilo. Então, por isso que é tão bom te ouvir assim. E teve até um entrevistado que veio aqui, que foi o Thiago, Sim. que ele é adotado, né? Uhum. E ele falou, poxa, que bom que minha mãe me deixou nascer, Sim. né? Que hoje É. ele tem pais que amam ele, que adotaram, e hoje ele é um pregador, né? Leva a Sim, palavra de Deus, a missionário. missionário, a tantas pessoas. Então, assim, Isso deixa é engraçado, nascer. A gente teve Deixa um outro nascer. amigo que esteve conosco lá em casa, também esses dias, né? Que também É é adotado. adotado e ele já tem outros filhos e acabou de adotar mais um também, né? Legal. Então, realmente, as coisas vão aparecendo na vida da gente assim. A gente Não, vai... e olha aqui, essa história dele é legal. Ele é adotado, mas ele tem irmãos de pai e mãe sanguíneos e Sim, tem irmãos, né, dos pais adotivos. E hoje ele pode ajudar os irmãos de sangue dele, Sim. Olha que legal. Os irmãos biológicos. os irmãos Né? Sim. biológicos, né? Então, assim, que bênção, né? Então, deixa nascer. O que a gente pode fazer para ajudar assim na prática? Falar, cara, descobri que tem alguém que está querendo interromper uma vida. Então, O que eu faço? a primeira coisa é acolher, né? E as pessoas são muito perdidas e desesperadas, né? Até lá, porque, assim, também é uma coisa legal de se esclarecer. Não existe aborto legal no Brasil. O aborto, ele sempre é crime, sempre, em qualquer hipótese, ele é crime. O que acontece é que, em alguns casos, a pessoa não vai ser punida por ter cometido esse crime de aborto, né? Que é no caso de violência sexual, do risco para a mulher, e depois o Supremo Tribunal Federal entrou com essa hipótese da anencefalia, do bebê anencefalo, que é um absurdo isso, porque enfim, tem o mesmo valor. Conheci uma criança de 11 anos anencefalo. Então, não tenho o que dizer. Então, assim, primeira coisa, né? A gente acabou havendo uma narrativa de aborto legal, isso não existe no Brasil. E lá o legislador, lá atrás, em 1940, o que ele pensou? Se a pessoa no ato de desespero acabou cometendo um aborto, ela já sofreu a punição dela. E de fato, gente, essa ficha depois cai, né? Essa conta depois vem. Essa pessoa vai purgar o resto da vida. Essa pessoa, ela uma hora assim chega, ela foi mãe. Sim. Independente da situação. E isso vai pesar em algum momento. Então, a gente precisa proteger a vida dessa mãe também. Ela precisa ser acolhida. Tanto numa situação de risco em que ela quer abortar, quanto num pós-abortamento, inclusive, né? Depois que ela abortou, aí cai a ficha, o que aconteceu, ela precisa ser acolhida também. Aqui em Brasília, na paróquia Mãe da Divina Misericórdia, eles têm uma formação, inclusive, para acolher essas situações de pós-abortamento. E tem uma estátua muito bonita lá, que é essa estátua da mãe arrependida, né, do bebê. É lindo, é lindo. Eu nunca vi, fiquei com vontade de chorar, sabe? Então, assim, a pessoa tá pensando em abortar. O que tá faltando ali, né? É um apoio psicológico, é uma tranquilidade que ela vai ter as coisas físicas, Sim, materiais que precisa são mesmo, importantes né? também. O enxoval, as fraldas, etc e tal. A gente, né, tem histórias, às vezes a mãe já tem vários filhos, fica grávida de novo, se desespera, quer abortar, né? Então, se não tem uma acolhida, gente, se cada paróquia aqui em Brasília tivesse uma pessoa que pudesse acolher uma mãe em desespero, ela tá ali se sentindo muito sozinha. Ela não tem para quem recorrer.
E no ato de desespero ela vai atrás disso. Infelizmente a gente tem isso muito facilitado hoje no Brasil, né? Enfim, a pessoa alega violência, ela não precisa nem demonstrar. Muito errado isso, muito gente. Muito errado, assim, né? A pessoa que tá... Isso não tira ela de uma situação de violência se ela estiver vivendo efetivamente essa situação de violência. Isso não vai atrás do agressor, né? Isso é muito ruim, a gente tá tentando mudar esse cenário também. Mas essa mulher, ela precisa ser acolhida, porque depois essa conta vai vir, ela vai se arrepender, e ela precisa ser acolhida nisso depois também, para que ela se perdoe, né, em relação a esse ato que ela cometeu numa situação de desespero. Então eu tenho que falar, uma vez uma amiga minha me falou isso, eu falei, nossa, de fato, né, se cada igreja evangélica, sabe, tivesse ali um cartazinho dizendo assim, está grávida, fale comigo, né? Vem aqui conversar comigo antes de cometer isso. E tem muitas também iniciativas de oração. Então, tem os 40 dias pela vida, são 2 ocasiões do ano que eles fazem, que é ali no período da quaresma, agora inclusive está acontecendo, essa é a última semana de orações, eles fazem ali em frente ao HMIP, oração silenciosa, sem questionar ninguém, né? Vai lá, reza o seu terço e vai pedindo. E depois, na época da quaresma de São Miguel, eles fazem também. E sempre isso, tem também uma iniciativa que chama Adoção Espiritual, que é também para rezar, né, pelas mães que estão grávidas, pelas mães que cometeram isso. Então, acho também uma iniciativa legal, assim, de se fazer. E propagar essa palavra, né, formar as pessoas sobre esse tema, enfim. Para tudo tem jeito na vida, menos para morte. Exato. Isso. Isso é real. E como é que vocês lidam com isso dentro de casa, assim? Os filhos de vocês, eles já entendem essa conversa? Já, assim... Porque tem o mais velho... Tem o mais velho, mas os mais novos já entendem, assim. Não, às vezes, assim, ficam um pouquinho, assim, chateados, vamos dizer, porque a mãe dedica o tempo dela a essa causa, né? Mas eles entendem a importância da vida e, graças a Deus, eles estão numa boa escola que trata desse tema da forma correta, né? Então, eles têm o conhecimento, eles entendem por que a mãe deles está lutando, assim, qual é o grande trabalho da mãe deles. Eles têm essa capacidade já de entender isso. E é isso, eles são doidos por irmãos, né? Então, a gente vê que a sementinha tá lá. A sementinha foi plantada. E teve uma situação recente que isso rola. Mela, vai você falar do Instituto Isabel. Não acredito, não sei o que, não. Dá umas reclamadas, né? Aí a gente leva numa boa, com bom humor e tal. Mas a gente tem todo o material, né? A gente tem uma mala com os bebês. A gente ganhou recentemente, enfim, outras réplicas e tal. E aí sempre leva isso pra casa, inclusive jogos. A gente ganhou recentemente um quebra-cabeça super legal, mostrando, né, toda a anatomia da mulher grávida, né? Enfim, coisa mais linda. E aí eles adoram essas coisas. E outro dia eu cheguei em casa assim e falei assim, com os meninos, eu tô meio chateada que aconteceu uma situação lá no meu trabalho e tal, não sei o que tinha a ver com o Instituto Isabel. Aí a minha pequenininha, tinha nem feito 8 anos ainda, ela só se levantou e falou assim, pois mãe, você devia ter dito pra eles que se a mãe deles tivesse abortado, eles não teriam nem nascido. Já tem o discurso. Gente, aí que eu falei, olha, eles reclamam só da boca pra fora, esses meninos, porque eles, né... A formação tá em dia. Não, eles têm tudo na ponta da língua, eles pegam um bebezinho, põem no braço, e é super legal, uma coisa até que o padre João Batista, que é muito ligado nessa causa aqui lá na Nossa Senhora da Esperança, ele sempre comenta nas palestras dele também, e é um fato que eu vejo, assim, quando a gente anda com essa mala, com as réplicas dos bebês, que são réplicas mesmo, né? Tem o mesmo peso, o mesmo toque. Todas as crianças que vão lá curiosas olhar, quando as meninas pegam, elas já põem no colinho, já vi colocar pra mamar, assim, uma graça. E os meninos já pegam assim. Pela cabeça, você fala, homens, né? Pega pela cabeça, sacode. Cabeça de verdade. Joga pra cima. E você pensa que isso é uma formação linda também, né? Esse material todo que a gente tem, inclusive, a gente está disponibilizando para grupos, né? Grupos jovens, para escolas, para que possam levar esse material para lá para as crianças verem, né? Eles têm lá certos anos que eles precisam também estudar essa parte. Então, assim, quando eles concretizam nisso, imagina o carinho que eles não passam a ter, né? Por uma mulher grávida, por um bebê, né? Essa formação começa desde criança. Então, também a gente disponibiliza todo esse material. A criança vê ali aquela barriga já assim, né? E fala, poxa, tem um nenenzinho do tamanho daquele que eu vi. Daquele jeitinho. Já materializa, a criança é muito concreta, né? Muito. Mas a gente mantém com os nossos filhos um diálogo muito aberto, assim. Muito. O tempo todo, eles sabem como é que não é.
em relação a essas questões, né? Lógico que a gente vai falando na linguagem ali da idade deles, mas de forma muito transparente mesmo, sabe? Então a gente tá criando lá em casa os mini providinhas. Que bom. É aquilo que eu falei lá atrás, né? Pra melhorar o mundo, a gente tem que colocar gente boa nesse mundo, Tem né? que fazer a nossa parte, né? Tem que fazer a nossa parte. E ensinar, reforçar, repetir. Porque o mundo tá o tempo todo martelando. Tem, sim. O contrário. O contrário, né? A gente vê isso muito com o nosso filho mais velho, né? Que já estuda numa outra escola e convive com o pessoal da idade dele, ele tem 17. Então, assim, a forma como isso é tratado nas escolas, até para os outros colegas, assim, é bem preocupante. Sim. Assim, como as meninas se relacionam com o corpo delas, essa questão do pudor dos meninos, das meninas, isso aí a gente vê que é bem complicado, né? Então, a gente fica sempre assim, preocupado com os mais novos, assim, para que a gente forme eles bem, né? Que é o que a gente pode fazer como pai e mãe, é isso. É antes de esperar que alguém ensine para eles, a gente ensinar em casa. Sim. Eles chegarem, assim, por mais que a gente não concorde com lá na frente com o que ele vai aprender na escola, tudo, mas se a gente ensinar bem em casa, se ele chegar preparado, ele vai saber lidar com essas informações que ele está recebendo, né? Isso, e lidar com essas informações da maneira correta. Né? E também, assim, até na nossa oração diária, às vezes eu peço, falo, Deus, que as meninas convivam com boas pessoas e com pessoas que elas possam ajudar. Porque também tem crianças ali que às vezes precisa de apoio até de outras crianças, de falar, olha, não é assim, né? Porque a gente nunca sabe o que a criança vive em casa, né? Com certeza. Então eu falo, olha, Deus, aproxima das minhas filhas e do João também crianças que eles possam ajudar e levar para o caminho do Senhor. Então, eu acho que o nosso objetivo, quanto cristão, é esse, né? É chegar ao céu e levar mais pessoas com a gente. Quanto mais, melhor. É isso que Deus espera da gente, né? Exatamente, Com certeza. exatamente. Porque não tem outro caminho. Excelente oração. Achei legal outro dia na reunião com uma das professoras dos nossos filhos, ela comentou assim, quando eles chegarem em casa, você perguntar as coisas, né? Como é que foi a escola, o que você fez e tal, né? Fazer as perguntas certas para eles também, né? Não perguntas genéricas e tal. E quando tiver confusão, né? E etc e tal, sempre perguntar para a criança qual foi o papel dela nisso, né? Legal. Não, porque daí senão fica meio que fofoca, né? Sim. Então a fofoca do fulano, isso em grupo de escola é muito comum, Sim. né? Porque fulano fez isso, bateu não sei o quê, e mordeu, e, né? Quando é menorzinho e tal. E assim, mas e você? Fez o que em relação a... Você ajudou? Você não ajudou? Né? Aí sim a gente vai estar fazendo os nossos filhos crescerem. Porque tá nessa situação, será que eu posso ajudar? Será que vou ter que sair, talvez seja melhor sair, chamar uma professora, né? Ou então, eu vou lá e vou tentar ajudar essa amiga, vou acolher, vou, né? Tentar unir duas amizades, enfim, o que for, né? Então, achei essa dica fantástica. Boa. Assim. Legal mesmo. Eu falo muito das 3 peneiras. Às vezes elas vêm e falam, ó, vocês viram? É verdade? É bondade? Então, assim, eu já falo com elas, mas essa é de falar, e o seu papel? E você fez o quê? O que você fez em relação a isso? Isso é ótimo. Comentar, elas lá vem minha mãe de novo com essa história. Lá vem minha mãe com essa história. Esses dias tinha algumas adolescentes lá em casa, né? Aí eu falei, vocês sabem que vocês têm algo muito importante a definir na vida de vocês, né? Aí elas, o quê, tia? Vestibular, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, um bom marido, um bom casamento. Aí minha filha, ai, mãe. Mas assim, porque eu falo assim, é tão bom você chegar na sua casa, você encontrar a paz de alguém te esperando, aquele sorriso do seu filho, sabe? Então a gente tem que querer isso pro mundo, né? Reforçar o quanto família é bom, né? Não, e é isso, a gente tá ali todo dia dando exemplo, né? Exato. Então, se a gente não se trata bem, com carinho, com respeito, eles estão vendo ali o tempo todo. Eles vão querer aquilo ou não. Ou, se eles vivem até num ambiente que tem violência, etc., eles vão, às vezes, achar que aquilo é normal e vão repetir. Sim. E aí, às vezes, é difícil quebrar esse ciclo de violência. Então, quando a gente também discute esses problemas, né, de política pública, violência e etc e tal, o que tá faltando ali? Tá faltando investimento na família, né? Tá faltando investimento na primeira célula da sociedade. Então, a gente tem que saber essa responsabilidade também, né? De tá... A gente chega na gente do beijinho Alberto, aí os meninos, mas eles estão bem, assim, tem que ser carinhoso com o outro e tal, né? Aí a gente, assim, esse negócio da linguagem do amor, nem pra mim, nem pro Alberto, é muito presente. Mas para alguns dos nossos filhos é.
E assim, a gente tem que pensar assim, as meninas têm que aprender como ser bem tratadas, né? Sim. Aí no Dia da Mulher esse ano eu fui lá, comprei 2 florzinhas e entreguei pra Roberta. Entrega pras meninas. Elas vão saber agora. Aí a gente foi lá, entregou pra elas ficaram super felizes. Não foi muito bonitinho assim, elas super felizes e tal. Mãe, foi você que comprou pro papai, né? Foi, mas olha só, ele te deu. Ela já sabe, já conhece. Sou esperto, né? Já conhecem o pai, né? Já conhecem o pai e a mãe, né? Exatamente. Que a mãe saiu e de repente chegou, as flores apareceram, elas perceberam quem comprou. Olha que uma orquídea eu trouxe aqui, ó, o papai que me deu. Mas Aí eles ficam ali de olho, né? porque, assim, é importante a gente, nosso papel como pai passar para as meninas, assim, a gente tratar bem a esposa, a mãe, para elas entenderem como querem ser tratadas, né? Perfeito. Elas terem essa, não, assim, meu pai tratava minha mãe assim, isso é que eu quero para mim, Sim. né? Assim, não é uma situação ruim, violência, alguma coisa assim. E para os meninos, para os filhos, eles também terem enxergar a figura do pai como uma pessoa de virtude. Sim. Né? Essa virtude do pai de tratar bem a mãe, de estar presente. Então, assim, é muito importante assim, essa figura do pai em casa. Sim. Né? Porque a gente sempre Com fala certeza. da mãe, a mãe é tudo, como a gente estava até brincando, assim, eu nunca vou ser a Nunca mãe, vou ser mãe. mas eu tenho que ser o pai. Sim, Eu exato. tenho que fazer o meu papel de pai, de exemplo para as meninas e para os meninos. Né? Nisso, para quando eles estiverem lá na frente, na família deles, eles assim, replicarem o que eles levaram de casa, né? E tem estudos, né, que nessa primeira infância de 0 a 6 anos é muito importante a presença da mãe. Entre 6 e 12 a presença dos dois, mas a partir dos 12 anos a presença do pai é a mais importante, é fundamental. Porque eu acho que eles veem mesmo, né, esse exemplo, enfim, isso vai servir para eles pelo resto da vida. Proteção, Com certeza, segurança, né? Exatamente. O pai transmite muito isso, né? Muito. É legal dizer assim, porque a gente, nesse negócio, eu quero mais filhos, já tem 3, aí todo mundo. Aí a pessoa falou, eu falei, o Sérgio quer muito também. Mas pra ele é fácil, ele é pai. Aí as meninas escutaram e falaram assim, o meu pai? Meu pai faz tudo, meu pai acorda, meu pai sabe cozinhar, o meu pai cuida da gente, leva na escola. O meu pai faz tudo, tipo, querendo defender ele, como, né, se ele falou, tipo, o pai é omisso nessa hora, quem gera é a mãe, tal. Aí elas, não, o meu pai. Então é isso, vamos elevar patamares, né? De família, de mãe, de O pai. exemplo, né, que a gente o pode exemplo dar. que a gente passa para os filhos é muito importante. Eu vou falar pra vocês, vocês devem sentir isso também, né? Quando tem um filho, acaba sendo, às vezes, mais fácil esse caminho da mãe ficar muito por conta do filho e tal. Quando você já tem a segunda, já não dá mais, assim, pra ser só a mãe. A gente precisa, o pai entra mesmo, né? Eu sempre falo para meus amigos, não, reclama do marido e tal, não sei o que, você tem que ter mais filho, que não vai ter jeito. Mas já com 4, gente, não tem jeito, o trabalho é dividido o tempo Ou todo mundo se divide ou se divide. Não tem pra onde correr, não dá pra se esconder, não dá pra ir ali e voltar daqui a pouquinho. Não tem jeito, tem que encarar e tem que resolver. É isso mesmo. Gente, mas isso é bom demais ouvir vocês, poderíamos ficar por horas, né? Sim. Mas a gente sabe que vocês também têm 4 filhos esperando em casa, né? Mas a gente quer agradecer de coração por tudo, pelas palavras, pelos ensinamentos. De novo, pedir que quem ainda não conhece o Instituto Isabel, a gente vai deixar a página, né? Quem tiver a possibilidade de se tornar um patrono, também se torne um patrono, porque assim, a gente precisa disso. A gente sabe que apoio, oração, torcida é extremamente importante. Mas a gente também precisa da ajuda de quem puder na parte financeira, que é para que isso chegue cada vez mais longe. A gente viu a qualidade do trabalho, né? E quantas vidas podem ser salvas. Pensar que uma contribuição, às vezes, está salvando uma vida. Né? Isso faz toda a diferença. E para quem acha que não, aí estão as polêmicas, né? Mas o outro lado é bem orquestrado e tem recurso. E muito bem financiado. E muito bem financiado. Então a gente precisa fazer a nossa parte também. Às vezes eu não consigo dar aquela contribuição que eu gostaria, contribuir do jeito que dá. É muito importante, né? Isso mesmo. Eu just queria agradecer então, a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma delícia de bater esse papo com vocês. E deixar um recado aí pro pessoal, né? Casem-se, tenham filhos, cumpram a sua vocação, talvez não seja essa também, né? Todos os nossos filhos, que eles digam sim à vocação que Deus tem para cada um deles, né? Eu fico sonhando com ter filho sacerdote e tal. Vamos ver. E é isso, assim, conheçam, sigam o Instituto Isabel, deem conhecimento do Instituto Isabel a outras pessoas e apoiem, sejam patronos também.
É isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito legal a experiência aqui de bater um papo com vocês. Um casal que a gente não conhece há muito tempo, mas assim, já tem uma grande afinidade, né? E é isso, como o André falou, a gente a gente está aqui para ser santo. A gente quer chegar no céu, né? Isso. E eu acho que assim, aqueles que têm a vocação para a família, que tenham a família, que tenham os filhos, assim, que encarem. No final das contas, dá trabalho? Dá, com certeza dá. Mas assim, não estava escrito que ia ser fácil, né? Não vem com manual. Mas no final, assim, vai dar certo, sim. No final funciona. E são muitas alegrias, né? Que é isso que eu acho que é importante. Que são muitas alegrias que a gente tem. Dificuldade tem muito, mas alegria tem muito mais. Exato. Com certeza. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Estarão nas nossas orações, né? A família toda. E até a próxima, né? Obrigada.